Na Medida Saúde, oferecimento Twins. Somos feitos de laços. Oi, Cláudio, boa tarde ao pessoal de casa. Isso mesmo, toda quarta-feira é dia de Na Medida Saúde aqui na RDC TV. E sempre aí com a parceria, né, das meninas, da Vivian e da Vanessa, das Twins, sempre com muitos conteúdos, né, bem relevantes. E hoje a gente tem também a participação do Dr. Diógenes Guimarães Zan. Ele que é neurologista e tem aí um vasto currículo, né? Entre eles, ele é coordenador da linha de cuidado do AVC na linha hospitalar Getúlio Vargas e professor de medicina da Unicinos. E a nossa pauta é a importância de dormir bem e seus benefícios. Boa tarde aos meus convidados, Vivian, Vanessa e o Dr. Diógenes. Boa tarde. Vamos ativar os nossos poderes? Hoje nós estamos ativando os poderes de dormir bem. É muito importante dormir bem. Fique atento do início ao final. Vamos lá? E para começar, né, pessoal, eu gostaria de começar aí conversando com o Dr. Diógenes. Eu gostaria de saber assim, ó, quantas horas diárias são realmente necessárias para o nosso sono diário? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado por estar falando um pouquinho sobre esse tema bastante relevante, né? Quem faz esporte sabe muito bem que é muito relevante. E a primeira pergunta que a gente tem, muitas vezes, até com os pacientes, é sobre a quantidade de sono ideal para cada um, né? As sociedades relacionadas às doenças do sono, elas recomendam que, na maioria das vezes, 7 horas de sono é o tempo suficiente para as pessoas, mas a gente sabe que existe uma variação, tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo de sono, 8 horas, 9 horas, e algumas pessoas que com 6 horas, 5 horas às vezes, já é suficiente. Mas o ideal é em torno de 7 horas para um pouquinho mais. Doutor Diógenes, e tem alguma explicação científica aí para essa mudança? Eu, por exemplo, preciso dormir 8 horas ou mais, senão o meu dia não rende. Existe alguma dica, alguma coisa de como fazer, né, para essa diferença de horas de sono? A gente sabe que ao longo da nossa vida, a quantidade de tempo que a gente passa dormindo, ela varia, né? Quando a gente nasce, a gente fica 16, 18 horas dormindo lá nos primeiros dias e primeiros anos de vida. Essa quantidade de sono que a gente precisa ao longo da vida, ela vai reduzindo, o adolescente dorme ainda bastante, por isso que há a cobrança muitas vezes, né, de que está sempre dormindo. E ao longo da vida adulta a gente precisa menos de dormir até chegar na idade em que a gente já tem os 60, 70 anos, que a necessidade de sono individual, ela varia. E claro, existe uma variabilidade entre as pessoas. Isso de acordo com o metabolismo de cada um, as necessidades fisiológicas, e que depende de muitas variáveis que a gente não consegue aí precisar. E em relação à qualidade do sono, né? Eu te pergunto como melhorar essa nossa rotina que é tão corrida. Pois é. Quando a gente fala do tempo, né, a gente tem que sempre lembrar, a gente passa muito tempo dormindo. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, se a gente considerar 8 horas de sono. Então, a gente passa muito tempo, 25 anos da vida dormindo. Então, isso é importante. Esses 25 anos que a gente passa dormindo, uma vida aí de 75 anos, a gente precisa ter um sono de qualidade. Não adianta só dormir. Muitas vezes a gente está diante daquele paciente e diz assim, não, doutor, eu durmo que não é uma pedra. Eu estou deito, começo a dormir, e aí acordo de manhã, mas ao longo do dia ele fica sonolento, às vezes cansado, não foi um sono reparador. E aí tem algumas causas aí que estão relacionadas com a qualidade do sono que fica prejudicada. Então é importante, além da quantidade do tempo que o paciente passa dormindo, e a pessoa passa dormindo, nós todos, também tem a ver com a qualidade. E a qualidade de sono tem a ver com a higiene do sono, que é um tema muito importante que a gente estava conversando agora há pouco. E a insônia, a gente sabe que aparece aí em muitos casos, né? Eu te pergunto, tem pessoas que utilizam medicamentos em excesso, né? Isso é saudável? Isso, o que prejudica no organismo da pessoa, né? As pessoas podem ter privação do sono, que é a diminuição da quantidade de sono, isso por pressão, às vezes, da sociedade, a pessoa que tem uma carga de trabalho muito aumentada, tem que sempre colocar o despertador, mas se deixasse, ela dormiria muito mais tempo. Isso é privação do sono, isso não é insônia. A insônia é quando a pessoa tenta dormir, ela tem hora disponível para dormir, mas ela não consegue. Tem muitas razões para isso. Na maioria das vezes, isso é um erro, as pessoas procuram medicamentos. Toma um remédio para dormir, toma isso que dorme. Quando, na realidade, não é o remédio que está sendo o problema na vida desse paciente, né? A gente sabe que
Muitas vezes o problema da insônia, que é a dificuldade para dormir, quando tem tempo disponível para dormir, está relacionado com a qualidade das coisas envolvidas no sono, na hora dele dormir, que a gente chama de higiene do sono. Exemplo, a pessoa que de repente consome bebida alcoólica antes ou fuma antes de dormir, uma pessoa que pratica atividade física extenuante lá pelas 10 horas da noite, aí às 11 quer dormir, ele não vai conseguir. Toma cafeína depois do período da tarde, à noite, seja no café, seja no chimarrão, a gente tem muito hábito. Né? Sim, é verdade. Então, tem cafeína, tem teofilina, são estimulantes que às vezes podem prejudicar as pessoas. E a questão do celular também, né, doutor? Isso aí é um ponto muito importante, né? Crucial. Crucial, porque existe o ciclo circadiano, né, que a gente estava conversando previamente, que ele depende da exposição à luz, né? De preferência a luz azul, que tem na luz branca, tem muita luz azul que chega nos nossos olhos e que atrapalha a produção de uma substância fundamental para o nosso ciclo sono-vigília, que é a melatonina. Ela é produzida por uma glândula que a gente tem lá no cérebro, chamada glândula pineal, e que a luminosidade suprime a produção desse hormônio, chamado melatonina, que nos dá sono. Então, se eu estiver no dia, ao longo do dia com sol, enfim, os antigos dormiam 6 da tarde, 7 da noite, eles já estavam dormindo, fazia a janta e já ia dormir. Hoje a gente tem tela, a gente tem celular, a gente tem tablet, tem televisão e tem luminosidade que faz com que a melatonina seja suprimida. A gente artificializa o nosso ciclo sono-vigília. Então, colocando luminosidade, seja no tablet, seja no computador, no celular, enfim, o que tu faz, às vezes, antes de dormir, tu está suprimindo a melatonina e tu vai perder o sono. Então, é importante não ficar exposto à luminosidade no período ali perto do horário do sono, 2, 3 horas antes de dormir. E essa questão do sono é bem ampla, né? Tem vários problemas aí associados. O ronco, ele é um problema também, digamos, associado, mas que também traz outros fatores, desencadeia outras doenças? Quando a gente fala de sono, a gente lembra daquele colega de quarto, ou da esposa, do esposo, enfim. A gente sabe que sempre tem alguém que ronca, né? Estima-se que os homens eles roncam mais, né? Mas em torno de 30% mais ou menos das pessoas elas roncam. O ronco ele pode ser simplesmente uma dificuldade da passagem do ar, seja na inspiração, que é mais comum, ou na expiração, e pode não ser nenhum problema. O paciente ronca e não tem nenhum problema, mas a gente sempre tem que levantar a suspeita de uma doença que está relacionada com o ronco. Essa doença é conhecida como apneia obstrutiva do sono, né? Que é bastante prevalente, tá? Essa doença, principalmente em homens mais obesos, geralmente com o pescoço, a circunferência do pescoço um pouco mais aumentada, quando consome álcool no dia anterior. E essa apneia obstrutiva do sono, ela está associada ao ronco e também à sonolência excessiva diurna. Muito mal diagnosticada, a gente deixa passar e com certeza tem um impacto muito importante na vida da pessoa. O sono, que a gente passa 25 anos dormindo ao longo de toda uma vida, ele tem funções imunológicas, ele tem funções na nossa saúde mental, né? A psicóloga está aqui para poder confirmar essa informação. Então, a pessoa pode ficar mais ansiosa, mais estressada pela liberação de substâncias quando a gente não está dormindo, que só o sono permite isso, mas fundamentalmente o sono ele permite que a gente consolide as memórias que são importantes para nós. É como se durante o sono, quando tu está dormindo, o teu cérebro ele para e ele recorda tudo que tu fez ao longo do teu dia e ele organiza em prateleiras as informações. Coisas relacionadas ao programa de hoje, ele vai colocar aqui. Coisas relacionadas à minha família, aqui. Ele vai organizando para que no outro dia e nos dias seguintes a gente consiga resgatar essa informação. Todo mundo tem aquele momento em que perguntar, tu lembra disso aqui? Não, não estou lembrado. Não, mas é isso. Lembrei. A informação está lá registrada, mas tu não está organizado, tu não sabe onde ela está. Então, o sono ajuda essa organização e a memória fica realmente prejudicada se a pessoa não dorme de maneira adequada. Seja por apneia, seja por insônia. E voltando a relacionar com horários, né, o que é tão importante, o ideal seria dormir cedo e acordar cedo? Não, isso depende muito de... E daí quem trabalha à noite faz como, né?
Sim, isso depende. Tá? Existe o ciclo circadiano, ele varia de pessoa para pessoa, depende da luz, depende de outros fatores, mas é muito individual. Tem gente que dá 9 horas da noite, pode estar a luz que for, a pessoa cai e dorme. Muita gente que está em casa provavelmente já se identificou, né? E tem aquela pessoa que dá 10 horas, dá 11 horas, o sono não vem, ela vai tentar dormir mais cedo, não vem, é sempre meia-noite, 1 da manhã. Né? E aí, às 8 horas da manhã que ele começa a ficar desperto. Vamos supor que essa pessoa que tem esse ciclo sono-vigília, circadiano, dessa forma, tenha que acordar às 5 da manhã. Ela acordou 5 da manhã, fica sonolenta e só às 8, que é o horário que ele está realmente mais acordado, aí sim ele fica mais desperto. Então a gente sabe que isso varia de pessoa para pessoa. Mas o nosso organismo começa a liberar melatonina a partir de um certo horário, né? Diz que tem um trem que passa no nosso organismo e a gente não pode perder esse trem que é às 22h30. Isso eu li no livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Isso depende. Assim, eu vou até te dizer, assim, países que estão em latitudes muito elevadas ou reduzido por exemplo, tu vai lá na Islândia. Na Islândia, quando é no inverno, eles ficam lá com 16 horas de noite. Eles precisam lá se expor à luz, eles até fazem esse tipo de... Porque depende da luz. Então, a luminosidade, ela faz com que a secreção pulsátil da melatonina, ela seja diferente de acordo com a exposição à luz que tu tem. Entendi. Então, varia muito. Não dá para dizer que é às 10h30 ou 10 horas. Isso é um pouco questionável, talvez na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, que é o horário que todo mundo está desligando a TV. Talvez seja o horário realmente que a melatonina fica um pouco mais alta. Entendi. E a gente tem falado muito, né, doutora, aqui com as meninas, toda quarta-feira, em organização de rotina. Tem como a gente organizar a nossa rotina do sono? Isso é importante, tá? Porque se eu tenho uma pessoa que está dormindo, ela chega no consultório e fala assim, não, eu tenho insônia. Aí tu pergunta, como é que tu dorme? Aí ela diz que assim, não, eu vou dormir lá pelas 10, 11 horas, isso de segunda a quinta. Daí na sexta, feriadão, né? Feriadão não, final de semana, né? Sextou. A pessoa vai dormir 3, 4 da manhã, no sábado mesma coisa, aí na segunda, essa oscilação ao longo da semana, sem uma rotina, é péssimo. Porque ela começa a se acostumar com a sexta, com o sábado e com o domingo, que foi dormir mais tarde, e aí na segunda, ela tem que parar e voltar a dormir no horário mais cedo. Então, a gente precisa ter uma regularidade para o nosso organismo se adaptar. Se você fizer... tiver o hábito de acordar sempre às 6 da manhã e dormir às 10, o teu organismo, depois de uma semana, ele vai se adaptando. Agora, ficar tendo oscilações ao longo da semana, isso vai ser ruim, porque vai dar insônia, vai dar problemas do sono, a qualidade do sono vai ser prejudicada. A gente tem umas fases do sono que a gente precisa chegar, né? Tem fase do sono REM, daí tem o sono não REM, que é dividido em 3. Todas elas são importantes para nós, tanto para a memória, quanto para a saúde, para a imunidade, para a saúde mental. E que tipo de malefícios pode trazer aí para as pessoas em geral que estão nos assistindo e que tem essa rotina e que tem que organizar, um dia acorda mais cedo, outro dia acorda mais tarde, né? Tem que ter uma rotina certa. O ideal é que procure ter uma rotina certa com uma oscilação ali de 1 hora, 2 horas no máximo, assim, sabe, em relação ao horário habitual de dormir. É importante que a gente tenha sempre uma regularidade para que evite insônia e evite qualidade do sono ruim. Uma pessoa que, por exemplo, fica a semana inteira dormindo pouco, 5 horas, 4 horas por noite, e aí no final de semana ela decide dormir um pouco mais, ela vai dormir muito e as fases do sono, a qualidade do sono vai ser prejudicada porque ela vai ter um sono mais profundo, vai ter menos sono REM, que é o sono mais importante para a nossa consolidação da memória, e daí durante aquelas 3, 4 horas que ele dorme por noite ao longo da semana não chega no sono REM também, então fica ruim. E tu falou dos remédios, os remédios, alguns remédios que a gente toma para o sono, para a insônia, eles podem suprimir o sono REM, que é o sono importante, que é o do movimento rápido dos olhos, né? Que é um momento do sono em que os nossos olhos eles ficam se movendo bem rápido, é onde a gente tem sonhos muito vívidos, né? O momento do sono REM, que é quando a gente está consolidando a nossa memória das coisas que a gente viveu ao longo do dia. E agora a gente vai ouvir as gurias, né? A Vivian e a Vanessa sobre o sono. Elas literalmente caem da cama. Eu mexo muito com elas, né? Mas vocês já têm uma organização. Como é que funciona? Não, e assim, Gia, é muito bacana, porque eu vivi uma parte da minha vida dormindo tarde e acordando no horário que todo mundo acorda. E sempre dizer para a Vanessa, tu é louca, acordar às 5 da manhã para fazer exercício. Nunca vou fazer isso na minha vida, nunca vou conseguir.
Mas tudo a questão do treino, do treinar e ir acostumando aos pouquinhos e mudando. Então, hoje, para mim, é muito natural acordar às 4h30. Mas é claro, eu tenho uma organização, eu tenho a questão de dormir, eu já sei que eu tenho que me desconectar das redes. Então, a gente faz... A higiene do sono. A higiene do sono. Porque é o que a gente sempre diz, doutor, ninguém acorda cedo dormindo tarde. Ninguém acorda bem. Para nós correr, hoje nós treinamos às 5h30, nós corremos, não tem corpo que aguente isso. Se tu dorme tarde, acorda cedo. Não tem, a conta não fecha. Então é isso, né? E agora a dica que a gente deixa para vocês, não se desespere. Se o teu sono está atrasado, se o teu dia não rende, se você não produz, a gente consegue organizar essa bagunça sim. Tem que colocar no papel, a gente já falou isso para vocês nos programas anteriores, coloca a rotina no papel, começa a fazer a sua higiene do sono, mas aos pouquinhos, né? E se desconectando das redes, organizando a rotina em casa, avisando o pessoal que quer fazer essa transformação aí e que tem como dar certo. Porque afinal de contas, né, o meu tempo é o mesmo tempo que tu tem, todos temos as mesmas horas no dia. O que falta às vezes? Organização. E, inclusive, nós temos fotos e vídeos das gurias ali da rotina do sono. Depois ali a produção vai rodar aí pra gente ver. O nosso mês sempre começa assim, ó, a gente já começa organizando, então as crianças elas visualizam. A gente coloca a rotina no papel, é muito importante organizar a rotina, porque para dormir bem precisa organizar a rotina. Nessa parte, o nosso despertador, o horário que a gente se desconecta das redes, às 20 horas, o horário que a gente deita com as crianças e o horário que a gente dorme normalmente, às 21 horas. E sim, a hora que levantamos, ali às 4h45. E tá aí, né? O sono perfeito, o sono ideal que todo mundo quer, né? Claro, sem essa luminosidade aí, né? A pergunta é quem estava acordado para tirar essa foto aí. A Gata que tá do lado lá. A Nina que tá do lado olhando. Então é isso, gente. Cuide do seu sono. O sono é muito importante, inclusive não só no processo de emagrecimento, mas na questão da produtividade, do seu dia, né? Do seu dia a dia. Na própria saúde mental, né? Não existe uma saúde mental de qualidade se a gente deixa alguma pontinha descoberta. Então, existe maneira de organizar? Existe, mas procurem os profissionais adequados, procurem o médico, procurem ajuda. Né? Estamos aí para isso. Para finalizar, doutor Diógenes, gostaria de deixar alguma dica final sobre dormir bem para os nossos telespectadores? Sim, é o que as meninas estavam falando, as twins, sobre a rotina. É importante a gente ter uma rotina e ter uma higiene do sono. Não é sempre remédio que vai ajudar, às vezes é necessário sim, mas na maioria das vezes vocês tendo uma rotina do sono, um horário para dormir, um horário para acordar com poucas oscilações e tendo uma higiene do sono, certamente a qualidade do sono de todo mundo vai ser melhor. Quem gosta de fazer atividade física e faz atividade física tem uma qualidade do sono melhor. Só que quem faz atividade física e busca ter uma manutenção dessa atividade física e rendimento, precisa também ter dormido bem. Então, tu precisa dormir bem para ter uma atividade física adequada, conseguir fazer as coisas e fazer atividade física vai ajudar o teu sono. E sobre a higiene do sono, evite celular, evite televisão no quarto, evite ingestão de bebida alcoólica no período ali noturno, também alimentações mais importantes no período noturno, tá? Tudo isso, cigarro, quem tem esse hábito ainda, o hábito de fumar, é importante ficar longe porque ele tem um efeito estimulante, chimarrão, café no período noturno ali, à tarde também pode ter um efeito negativo no sono, tudo isso que a gente está falando é higiene do sono. Alguns pacientes a gente orienta que o quarto é o local para dormir. Não tem que ter TV, não tem que ter computador, não tem que ter rádio, não tem que ter nada. Não é para ficar lendo no quarto. Deita na cama é o horário de dormir. Então, isso tudo é higiene do sono, é importante, com certeza, vocês valorizarem. Porque, afinal, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo e ele tem funções extremamente importantes para a nossa memória, para a nossa cognição, para a nossa atividade física, rendimento, nossa imunidade e nossa saúde mental. Muito obrigada pela participação de vocês aí, essa contribuição de conteúdo, né, de como dormir melhor. Obrigado. Obrigada. E o Na Medida Saúde fica por aqui. Voltamos na próxima quarta com muito mais conteúdo para você. Até lá. Na Medida Saúde, oferecimento Twins. Somos feitos de laços.